Você sabia que existe um tipo de prisão espiritual tão forte que pode te levar ao inferno sem você perceber? Eu vivi isso na pele, e hoje vou te contar a verdade que poucos têm coragem de revelar. Desde muito nova, fui sendo arrastada para um abismo de pecados sexuais, sem sequer entender o perigo real que estava correndo. No começo parecia apenas diversão, algo sem importância, apenas experimentar a liberdade, como muitos dizem. Mas mal sabia eu que estava abrindo portais espirituais poderosíssimos que me ligariam diretamente às trevas. A fornicação, o sexo casual, a prostituição disfarçada de encontros sem compromisso, tudo isso parecia normalizado no mundo à minha volta. Eu achava que estava no controle, que podia brincar com o fogo dos desejos carnais e sair ilesa. No entanto, cada vez que me entregava aos pecados sexuais, algo dentro de mim morria. Era como se a minha alma fosse sendo corroída silenciosamente, presa em correntes invisíveis que apertavam mais a cada nova queda. O pecado sexual é uma das armas mais eficientes que o inimigo usa para prender almas. Masturbação, pornografia, relações impuras, pensamentos lascivos. Tudo isso cria fortalezas espirituais que cegam o entendimento e endurecem o coração. Eu não conseguia perceber que estava me afastando de Deus a cada passo, que minha vida espiritual estava se tornando um deserto seco, sem esperança. As noites de culpa, o vazio insuportável, a vergonha que me consumia depois de cada pecado, tudo isso eram sinais de que algo muito mais profundo e sombrio estava acontecendo comigo. Eu passei a viver em ciclos de promiscuidade e imoralidade sexual, buscando preencher um vazio que só aumentava. Amigos, festas, bebidas, ofertas de dinheiro fácil em troca do meu corpo. Eu aceitei, porque a voz do pecado sexual sussurrava mentiras de prazer e aceitação. Mas a verdade é que eu estava sendo escravizada, sem entender. Cada ato de fornicação, cada momento de prostituição voluntária, cada pensamento impuro que eu alimentava, tudo isso me acorrentava ainda mais às forças malignas que operam no mundo espiritual. E eu preciso te alertar. Pecados sexuais não são apenas erros normais, como o mundo tenta fazer parecer. Eles são portais espirituais para maldições, pactos ocultos e prisões invisíveis. Existem demônios especializados em manter as pessoas presas na lascívia, na luxúria e na pornografia. Eles se alimentam da imoralidade sexual. Eles fortalecem as correntes espirituais cada vez que você cede aos desejos da carne. Eu era prisioneira, embora pensasse que era livre. Meu corpo era usado como moeda, minha mente dominada por fantasias impuras, minha alma gemia em silêncio, afastada da luz de Deus. A cada relação sexual fora do casamento, a cada prostituição aceita como algo normal, eu me enterrava mais fundo no lamaçal do pecado. E ainda assim, eu achava que tudo estava bem, que Deus entenderia. Mas a verdade é que o inferno já estava reclamando a minha alma. Meu nome é Renata, e por muito tempo eu achava que meus pecados eram apenas erros de juventude. Apenas deslizes, coisas que todo mundo fazia, e que um dia, quem sabe, eu deixaria para trás. Mas o que eu não sabia é que cada ato de pecado sexual estava abrindo feridas profundas na minha alma. Feridas espirituais que não cicatrizam facilmente. A fornicação parecia algo tão normal, tão aceito, que eu sequer parava para refletir sobre o que estava colocando em risco. Eu achava que os encontros casuais, as noites de prazer sem compromisso, as propostas de usar meu corpo em troca de favores ou dinheiro, tudo isso fazia parte da fase de aproveitar a vida. Mal percebia que, nos bastidores espirituais, o inferno celebrava cada passo meu para longe de Deus. Quando mergulhamos nos pecados sexuais, algo muito maior do que a nossa consciência natural é afetado. O espírito da luxúria, o espírito de fornicação e os demônios ligados à impureza sexual começam a ganhar espaço na nossa vida e nós nem percebemos. Eu acreditava que estava apenas vivendo o momento, quando na verdade eu estava sendo arrastada para uma escravidão espiritual cada vez mais brutal. Pornografia,
masturbação, pensamentos impuros, prostituição. Cada prática imoral que eu alimentava era como um contrato espiritual assinado, onde eu cedia legalidade para o inimigo operar na minha alma. Eu lembro claramente das noites em que chorava sozinha, sentindo um vazio cortante dentro de mim. Depois de me entregar aos prazeres carnais, o que sobrava era só culpa, vergonha e uma sensação sufocante de estar espiritualmente suja. Mas mesmo assim, no dia seguinte, como se estivesse acorrentada, eu repetia tudo de novo. Essa é a prisão dos pecados sexuais. Quanto mais você tenta sair sozinho, mais você se enreda. Não é apenas um problema emocional ou comportamental. É uma batalha espiritual brutal, onde espíritos de imoralidade trabalham para destruir nossa intimidade com Deus e nos afastar da presença do Espírito Santo. Durante anos, eu me iludi acreditando que poderia controlar tudo, que na hora certa eu pediria perdão e tudo ficaria bem. Mas o pecado sexual não é inofensivo. Ele cria raízes, ele molda a mente, ele deforma o coração e mais cedo ou mais tarde, ele cobra seu preço. Eu comecei a perder minha identidade. Eu já não sabia mais quem eu era. Meu corpo era usado como moeda de troca. Minha mente estava presa em ciclos de pensamentos impuros e minha alma clamava em desespero por libertação. Foi nesse ponto que algo ainda mais sombrio aconteceu. Algo que mudou o curso da minha história para sempre. No começo, era só brincadeira com amigos. Coisas que pareciam inocentes, risadas, toques, provocações, jogos perigosos que a gente acredita que são normais, que fazem parte da juventude. Eu não imaginava que ali já começava a ser plantada a semente dos pecados sexuais que iriam me destruir por dentro. Pequenas concessões, pequenos limites ultrapassados, e pouco a pouco, sem perceber, eu fui sendo arrastada para o abismo. Primeiro vieram os beijos, depois os carinhos mais íntimos, e logo as relações sem compromisso, encontros rápidos, entregas corporais que, por fora, pareciam prazerosas, mas por dentro me deixavam vazia, despedaçada. Os pecados sexuais foram tomando conta da minha rotina. O que era apenas diversão virou necessidade. Eu já não buscava amor, nem carinho verdadeiro. Eu buscava a satisfação imediata que a carne exige. E nessa busca desenfreada, fui me envolvendo cada vez mais com pessoas erradas, ambientes carregados espiritualmente, lugares onde a prostituição, a fornicação e a imoralidade eram vistos como estilo de vida. A masturbação também se tornou parte do meu dia a dia. Eu alimentava fantasias impuras, abria portas para espíritos de lascívia e nem percebia que, a cada novo ato, estava mergulhando mais fundo na escuridão. Teve momentos em que, por desespero financeiro, eu aceitei vender meu corpo. Parecia ser só uma solução rápida, só uma vez. Mas aquilo abriu uma ferida tão profunda na minha alma que até hoje me lembro do peso que carreguei depois. A prostituição, mesmo quando disfarçada de ajuda, de favor, é uma escravidão cruel, uma prisão espiritual que prende o corpo, a mente e o espírito. Cada vez que eu cedia a essas propostas, algo dentro de mim morria. Era como se minha dignidade, meu valor diante de Deus, fossem esmagados sob os pés da vergonha e da culpa. A vida de pecados sexuais é assim. No começo tudo parece fácil, emocionante, libertador. Mas na verdade, é um caminho de morte espiritual. Eu não enxergava que demônios de luxúria, espíritos de prostituição e forças malignas de imoralidade sexual estavam tomando território sobre a minha vida. A pornografia se tornou um vício oculto. Os pensamentos impuros invadiam meus dias e minhas noites. A fornicação se tornou comum, quase automática. E enquanto por fora eu sorria, por dentro eu gritava de dor, perdida em um mar de sujeira espiritual. Eu tinha perdido o controle. Eu achava que podia parar quando quisesse, que bastava uma decisão, uma oração rápida, e tudo seria resolvido. Mas quem já se enredou nos pecados sexuais sabe, não é tão simples assim. Existem correntes invisíveis, amarras demoníacas que nos puxam de volta toda vez que tentamos fugir. E eu, sem forças, continuava me afundando,
sem imaginar que algo ainda mais assustador estava prestes a acontecer. Quanto mais eu me entregava aos pecados sexuais, mais vazia e suja eu me sentia. Era como se algo estivesse consumindo minha alma, pouco a pouco. Cada relação fora do casamento, cada ato de fornicação, cada momento de masturbação e pornografia, parecia roubar um pedaço da minha identidade. No começo, era fácil ignorar o peso espiritual, mas à medida que os dias passavam, a dor silenciosa se transformava em um abismo que me puxava para baixo. A imoralidade sexual não apenas aprisionava o meu corpo, ela também envenenava meus pensamentos, dominava meus sentimentos, moldava minhas escolhas. Eu me sentia contaminada, espiritualmente imunda, como se um véu de trevas tivesse coberto minha mente e meu coração. O vazio era insuportável. Nenhum prazer carnal preenchia o buraco que crescia dentro de mim. Era como se, a cada novo pecado sexual, a luz dentro da minha alma se apagasse um pouco mais. Eu tentava anestesiar essa dor com mais relações, mais aventuras, mais entrega ao pecado, mas tudo que conseguia era aumentar a sensação de desespero. Era uma prisão emocional, mental e espiritual. A culpa me consumia. Era uma culpa diferente. Não era apenas remorso humano. Era uma sensação espiritual de estar cada vez mais distante de Deus, de estar rejeitando a presença do Espírito Santo, de estar afundando num lamaçal do qual não havia como sair sozinha. Eu me via como alguém descartável. A prostituição, mesmo que disfarçada de livre escolha, tinha dilacerado minha dignidade. A lascívia, o desejo desenfreado, a busca constante por prazer sexual, tudo isso me transformou em uma sombra do que eu um dia sonhei ser. Cada pensamento impuro, cada memória suja, cada pacto invisível firmado nas práticas de pecado sexual, me afastava mais e mais do propósito que Deus tinha para minha vida. Eu me sentia suja demais para ser amada, perdida demais para ser salva, e por dentro, a dor era silenciosa, mas mortal. As madrugadas eram as piores. Eu me deitava tentando encontrar paz, mas minha mente era invadida por lembranças sujas, cenas de promiscuidade, vozes espirituais me acusando, dizendo que eu já não tinha mais valor, que não havia mais perdão para mim. Era uma batalha espiritual intensa, onde demônios de culpa, de vergonha e de condenação alimentavam o desespero. Eu chorava sozinha, escondida de todos, me odiando, sentindo que minha alma estava presa numa cova profunda, sem esperança de luz. Mas mesmo assim, a corrente do pecado sexual continuava me puxando. Eu queria parar, eu queria mudar, mas as forças que me escravizavam pareciam mais fortes que eu. Eu não sabia, mas eu já estava espiritualmente morta, e o inferno já me reclamava. Foi numa noite de total desespero, onde pensei até em acabar com minha vida, que clamei a Deus com toda a força que me restava. Eu já não via saída. Estava consumida pela vergonha, escravizada pelos pecados sexuais, arrastando correntes invisíveis que me sufocavam a cada dia. A culpa da fornicação, o peso dos atos impuros, as feridas abertas pela prostituição, tudo parecia gritar dentro de mim, me dizendo que já era tarde demais, que eu já estava condenada. Sentada no chão frio do meu quarto, com lágrimas escorrendo sem controle, eu olhei para o teto e murmurei a oração mais sincera da minha vida. Senhor, se ainda existe esperança para alguém como eu, me salva. Naquele momento algo diferente aconteceu. Não foi uma emoção passageira, não foi um alívio emocional. Era como se o Espírito Santo tivesse rompido a barreira de trevas que me envolvia e tocado meu coração imundo, do jeito que ele estava. Eu senti uma presença tão forte, uma presença que expôs toda a podridão que o pecado sexual havia causado, mas que, ao mesmo tempo, oferecia um fio de esperança. Era como se Deus estivesse dizendo: eu ainda te vejo, eu ainda te amo. Ali, ajoelhada, eu percebi que, apesar de todo o lamaçal de pecados, fornicação, pornografia, prostituição, masturbação,
Deus ainda me chamava de volta. O inferno queria me convencer de que não havia mais volta. Que quem se entrega tanto à imoralidade sexual está irremediavelmente perdido. Que os pactos espirituais feitos através do pecado carnal eram irreversíveis. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, uma pequena chama de fé reacendeu dentro de mim. Eu entendi que, mesmo cercada por espíritos de luxúria, demônios de impureza, cadeias invisíveis de culpa e vergonha, Deus ainda tinha o poder de me resgatar. Eu clamei, eu gritei, eu chorei como nunca havia chorado, rasgando minha alma diante dele, confessando cada queda, cada sujeira, cada vez que eu havia desprezado o templo que é o corpo. Era como se naquele momento, entre lágrimas e soluços, eu começasse a sentir o peso das minhas correntes sendo revelado. Eu percebia a dimensão espiritual da guerra em que eu estava. O pecado sexual não era apenas algo físico. Era uma batalha espiritual cruel pela minha alma. E ali, no meio do meu desespero, Deus estendeu sua mão. Não com promessas de facilidades, mas com a verdade. Que se eu quisesse ser liberta, eu precisaria me entregar completamente. Foi o início de uma jornada que mudaria para sempre a minha história. Foi então que Deus permitiu que eu visse o que me aguardava se eu continuasse naquele caminho. Fui levada a um lugar que jamais esquecerei. Era como se meu espírito tivesse sido arrancado do meu corpo, e num instante, me vi cercada por uma escuridão que nenhuma palavra humana poderia descrever. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne queimada, enxofre e morte espiritual. Um calor sufocante me envolvia, queimava minha pele e parecia atravessar até meus ossos. Eu sabia, de alguma forma, que aquele lugar era real, que aquela visão não era fruto da minha mente, mas uma revelação direta de Deus sobre o destino dos que se entregam aos pecados sexuais sem arrependimento. Em meio à escuridão, vi vales profundos, enormes crateras incandescentes, onde multidões de almas gritavam em tormento eterno. Cada grito era um eco da dor que o pecado sexual havia causado. Eu vi homens e mulheres acorrentados, envolvidos em chamas que não consumiam seus corpos, mas os torturavam sem fim. Vi demônios horrendos, criaturas deformadas, espíritos de lascívia, luxúria e prostituição, atacando aquelas almas sem misericórdia. O tormento era personalizado. Quem havia vivido na fornicação sofria de formas específicas. Quem havia caído na pornografia e na masturbação era castigado de maneira ainda mais cruel. O horror dos pecados sexuais se tornava visível diante dos meus olhos. Eu via prostitutas sendo dilaceradas espiritualmente, adúlteros sendo forçados a reviver suas traições em ciclos intermináveis de dor, jovens que haviam se entregue à imoralidade sexual sendo devorados por vermes espirituais. Cada ato impuro cometido na terra agora se transformava em uma sentença no inferno. Eu vi as cadeias da pornografia arrastando almas para abismos sem fundo. Eu ouvi gritos de desespero de pessoas que imploravam por mais uma chance, mas já era tarde demais. O Espírito Santo me fazia entender que cada prática de pecado sexual, cada fantasia impura alimentada, cada prostituição aceita como normal, cada entrega à fornicação fora do casamento, havia construído uma prisão eterna. O inferno celebrava cada alma presa pelos pecados sexuais, pois sabia que poucos reconhecem o perigo antes de ser tarde demais. Meu coração se despedaçava ao ver rostos que pareciam familiares, rostos de pessoas que, como eu, haviam achado que o pecado era apenas uma fase, apenas uma escolha. Lá não havia mais misericórdia, não havia mais chance de arrependimento. Enquanto eu contemplava aquele cenário de horror indescritível, senti uma voz ecoando na minha alma, firme e cheia de autoridade. Era o próprio Jesus, e ele me dizia que eu precisava avisar outros antes que também fossem tragados por essa realidade terrível. Era um vale escuro, tomado por gritos de dor. Ali estavam os que viveram na fornicação, na prostituição, no adultério. Pessoas como eu, que haviam se rendido aos pecados sexuais achando que era apenas uma fase, apenas prazer passageiro. Eu via multidões se contorcendo,
almas presas em cadeias flamejantes, cada uma carregando o peso dos pecados que cometeram enquanto estavam vivos. O ambiente era opressor, o calor queimava sem consumir, e a atmosfera era tão carregada que parecia esmagar meu espírito. O cheiro de enxofre misturado com a podridão das práticas impuras era insuportável, invadia as narinas e fazia a alma se revoltar de tanto nojo e arrependimento. Vi pessoas que viveram na fornicação sendo açoitados por demônios de luxúria, espíritos grotescos que zombavam enquanto rasgavam suas memórias impuras. Prostitutas, homens e mulheres, que venderam seus corpos, estavam sendo atormentados sem cessar, condenados a reviver seus atos de imoralidade sexual eternamente. Cada olhar impuro, cada pensamento lascivo, cada ato de prostituição, tudo se transformava agora em correntes espirituais pesando sobre seus corpos no inferno. A masturbação, que muitos acham inofensiva, ali era castigada com tormentos específicos. Pessoas com seus olhos em chamas, como se o fogo saísse das imagens sujas que contemplaram em vida. O adultério era outro tormento aterrador. Vi homens e mulheres sendo despedaçados emocionalmente, acorrentados a demônios que os forçavam a lembrar de cada traição, de cada mentira contada, de cada juramento quebrado. Era um ciclo sem fim de dor, vergonha e acusação. Aqueles que foram escravizados pela pornografia estavam mergulhados em lagos de imundície, rodeados por espíritos de impureza que os humilhavam sem trégua. Era impossível ignorar o horror, impossível não sentir o peso do que os pecados sexuais haviam causado. A escuridão parecia viva, pulsava com o sofrimento de milhões que, em vida, haviam rejeitado o chamado de Deus para a santidade. Espíritos de prostituição, demônios de fornicação, entidades de lascívia, riam e se alimentavam da dor daqueles que escolheram o caminho da imoralidade. E o mais chocante era ver que muitos que ali estavam nunca haviam se considerado maus na terra. Eram pessoas que achavam que pecados sexuais eram algo pequeno, algo que Deus perdoaria facilmente, sem necessidade de arrependimento verdadeiro. Agora, essas almas choravam e gritavam, mas não havia mais misericórdia. Cada detalhe daquele vale maldito era uma advertência viva sobre o preço eterno da luxúria e da impureza. O tormento não era apenas físico, era também espiritual e emocional, uma destruição total da alma. E mesmo diante daquele cenário de terror absoluto, Deus me fazia entender que ainda havia algo que eu precisava ver antes de retornar. No meio daquele horror indescritível, quando meu espírito já mal suportava a dor e o desespero do que meus olhos viam, uma luz rompeu a escuridão. Era como uma chama viva que afastava toda a podridão à sua volta. Foi então que eu vi Jesus. Ele estava ali, majestoso, com olhos que refletiam tanto amor quanto justiça. Não havia acusação em seu olhar, mas também não havia condescendência com o pecado. Ele se aproximou e com uma voz firme e cheia de autoridade disse: "Vá e conte ao mundo o que você viu, para que se arrependam enquanto ainda há tempo." Suas palavras atravessaram minha alma como uma espada. Eu entendi, ali, que o chamado de Deus era urgente, que a luta contra os pecados sexuais era uma batalha de vida ou morte eternas. Jesus me mostrou que aqueles que vivem na fornicação, prostituição, adultério, pornografia, masturbação e que se entregam à impureza sexual sem arrependimento, estão caminhando diretamente para aquele vale de tormento. A fornicação, que muitos consideram normal, é, na verdade, uma porta aberta para a condenação. A prostituição, que o mundo tenta romantizar, é uma escravidão espiritual disfarçada. A pornografia, que destrói mentes e corações, é uma armadilha mortal forjada nas trevas. Cada pecado sexual não confessado e abandonado gera correntes invisíveis que, no final, arrastam a alma para o inferno. A voz de Jesus era como um trovão de amor e alerta ao mesmo tempo. Ele me mostrou que não basta saber que o pecado é errado. É preciso se arrepender de verdade, renunciar, lutar contra as forças demoníacas que atuam por trás dos desejos carnais.
Cada minuto em pecado sexual sem arrependimento sincero aproxima a alma da perdição eterna. Jesus revelou que o tempo da misericórdia está se esgotando e que cada dia vivido na escravidão da luxúria, da lascívia e da imoralidade sexual é uma afronta à santidade de Deus. Eu senti no mais profundo do meu ser a responsabilidade que Ele estava me entregando. Não era apenas para mim que aquela visão tinha sido mostrada, era para que eu me tornasse uma voz para aqueles que ainda estavam presos, cegos, seduzidos pelos prazeres passageiros da carne, ignorando o abismo que os aguardava. Jesus me fez entender que há uma guerra espiritual sendo travada neste exato momento e que os pecados sexuais são um dos campos de batalha mais sangrentos e mais perigosos. Eu não podia ficar calada depois de ver o que vi. Meu espírito tremia diante da missão. Era urgente, era vital, era questão de salvação eterna. Jesus me encarou mais uma vez, e o peso do seu olhar parecia transmitir cada alma que ainda poderia ser salva, se houvesse arrependimento verdadeiro. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela experiência, minha vida mudou radicalmente. Deus me deu forças para abandonar todos aqueles pecados e reconstruir minha história em santidade. Quando voltei do que havia presenciado, eu já não era mais a mesma. A lembrança do inferno, o eco dos gritos, a visão dos tormentos reservados para os que vivem na fornicação, prostituição, adultério, pornografia e masturbação, tudo isso queimava dentro de mim com uma intensidade que palavras humanas não conseguem descrever. Eu entendi que a batalha contra os pecados sexuais não seria fácil, mas também compreendi que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer corrente espiritual que me prendia. Os primeiros dias foram de verdadeira guerra espiritual. As tentações não desapareceram como num passe de mágica. Espíritos de luxúria e lascívia ainda tentavam me puxar de volta. Lembranças de momentos imorais surgiam na minha mente como dardos inflamados. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais sozinha. O Espírito Santo me guiava, me fortalecia, me fazia enxergar que cada renúncia, cada pensamento rejeitado, cada clamor que saía do fundo da minha alma, era um tijolo na reconstrução do templo que eu havia destruído com o pecado. A fornicação, que antes parecia tão normal, agora me causava repulsa. A pornografia, que tantas vezes me escravizou, passou a ser um veneno do qual eu queria distância. Os desejos carnais que me impulsionavam para a masturbação começaram a ser confrontados pela presença real e viva de Deus em minha vida. A prostituição, que havia destruído minha autoestima e minha dignidade, agora era substituída por um sentimento de valor que vinha diretamente do trono da graça. Eu estava sendo lavada, purificada, restaurada por um amor que não ignora o pecado, mas que oferece redenção completa para aqueles que se arrependem. Eu precisei aprender a lutar espiritualmente todos os dias. Precisei jejuar, orar, clamar, resistir a cada ataque invisível. O diabo não desiste facilmente daqueles que ele acredita que já conquistou através dos pecados sexuais. Mas eu descobri que o sangue de Jesus tem poder para quebrar maldições, destruir pactos ocultos feitos pela imoralidade e libertar até o mais sujo dos cativos. Deus começou a escrever uma nova história na minha vida, e essa história não seria mais marcada por vergonha, culpa ou escravidão sexual, mas por santidade, pureza e vitória. Cada pequeno passo de obediência era um milagre, cada tentação vencida era uma celebração no céu. Cada lágrima derramada no altar era recolhida pelas mãos do Deus que me havia resgatado do abismo. E ainda que as cicatrizes do passado existissem agora, elas eram marcas de guerra, provas vivas de que há poder real para libertar qualquer um que decidir abandonar de verdade os pecados sexuais e se entregar à santidade de Deus. Se essa história falou com você, se de alguma forma você sentiu o toque de Deus enquanto ouvia este testemunho, eu quero te convidar a se inscrever no canal agora mesmo. Aqui nós falamos de temas sérios, de libertação espiritual, de batalha contra os pecados sexuais e de como viver em santidade verdadeira diante de Deus. Se você chegou até o final deste vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo a palavra santidade
para que eu saiba que você faz parte daqueles que estão buscando uma transformação real na presença do Senhor. Seu comentário é muito importante. Ele fortalece a nossa comunidade e mostra que você não está sozinho nessa caminhada de renúncia e restauração. Também peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem urgente de libertação dos pecados sexuais. E não saia daqui ainda. O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela vai aprofundar ainda mais essa luta espiritual e te mostrar armas poderosas para vencer definitivamente. Clique e continue essa jornada de libertação. Que Deus te abençoe e te fortaleça até o fim.